É impossível evitá-los. Os alimentos doces e gordurosos estão por todos os lados, mas o cérebro não está nada contente com esses alimentos. E a ciência está nos dizendo que esses alimentos podem estar encolhendo nosso cérebro. Em suma, os especialistas relatam que nosso cérebro é muito afetado pelo que comemos. Tudo começa nas primeiras refeições, antes mesmo do nascimento. O cérebro é desenvolvido durante a gravidez, que define como o cérebro vai funcionar depois. Hoje, analisa-se a influência da nutrição no cérebro. Uma professora universitária examinou o comportamento de bebês depois de analisar a alimentação de várias mulheres grávidas. Mediu a ingestão dos tipos de alimentos que essas mães tinham. Por fim, viu a saúde emocional dos filhos dos 18 meses aos 5 anos de idade. Os filhos de mães que se alimentavam não saudavelmente eram agressivos e tinham picos de raiva. Isso é evidência de que a dieta da mãe afeta o desenvolvimento mental e emocional do bebê. Claro, é importante entendermos que a alimentação da criança também conta, pois se as crianças comem muitos alimentos processados, eles tendem a se comportar de forma agressiva e atraem tristezas e preocupações diversas. Desde então, as conclusões da pesquisadora foram confirmadas. A gordura e o açúcar está agora na mira dos cientistas que estudam o cérebro. A comida que é vista como lixo geralmente é pobre em nutrientes, por isso deixa o corpo debilitado. Os cientistas estão estudando as consequências dos alimentos no cérebro dos ratos. Este experimento é usado para medir a ansiedade. O experimento foi reproduzido em dezenas de ratos. Para os pesquisadores, o comportamento estranho das cobaias podem simplesmente explicar que sem os ácidos do ômega 3, o cérebro não pode se desenvolver normalmente. A propósito, o ômega 3 é indispensável porque o corpo não pode produzi-lo. O que acontece com os neurônios quando as refeições são ruins e, acima de tudo, sempre iguais? Como comemos 3 vezes ao dia, todos os dias, percebemos que a comida tem um enorme poder, modificando-nos e moldando-nos. Portanto, é importante pensar sobre como podemos usar os alimentos para promover nosso bem-estar e otimizar nosso estado mental. Não só uma dieta ruim afeta as funções cerebrais e o comportamento, nosso plano de alimentação também interfere nas decisões diárias e, além disso, também está se tornando cada vez mais claro que a dieta tem um papel decisivo em nosso humor. Mas e quanto aos alimentos lixo, cheios de açúcar e gorduras ruins? O que aconteceria se comêssemos mais disso? Esse é o foco da pesquisa na Austrália, em um laboratório onde os ratos são alimentados com alimentos considerados lixos que você encontra em supermercados e restaurantes fast food baratos. Alimentamos as cobaias com tortas de carne, batatas fritas, bolos e biscoitos, o tipo de comida que está prontamente disponível e é barata. A primeira consequência desse experimento foi dobrar a fome da cobaia, que parecia insaciável. O que observamos é que os animais que comem uma dieta rica em gorduras ou com alto teor de gordura combinados eram menos capazes de reconhecer e lembrar que o objeto teste havia se movido, o que mostra um comprometimento da memória espacial. Em seu laboratório, Sophie mostrou em seus ratos superalimentados que células imunológicas no cérebro começam a devorar neurônios. Essas células do cérebro são importantes porque elas podem comer neurônios mortos. No cérebro, os neurônios estão conectados uns aos outros. Isso faz com que os cientistas suspeitem que a glicose pode modificar a atividade de áreas inteiras do cérebro que controlam as emoções e o prazer. Mas hoje, o vício do açúcar é objeto de intensas pesquisas em laboratórios, e o que parece cada vez mais claro é que o poder do açúcar é semelhante ao de uma droga. Em um experimento simples, criaram-se ratos e deram-lhes cocaína e açúcar. Depois de semanas sob essa dieta, os animais tiveram que escolher entre heroína ou bebida doce disponível em 2 seringas à disposição. Os ratos selecionaram a água com açúcar 4 vezes mais do que a droga. Isso é, o açúcar tem mais potencial de dependência do que se imaginava, ainda maior que a droga pesadas.
como cocaína e heroína. O estudo concluiu: hoje vivemos em um ambiente alimentar meio maluco. Encontramos açúcar em muitos alimentos, como seria de se pensar, se esperar em bebidas açucaradas. O que acontece no cérebro no momento em que escolhemos uma sobremesa em vez de um aperitivo? Quem toma essa decisão? Queremos encontrar todos os componentes, os neurônios que direcionam as decisões de alimentação. Para isso, devemos observar efeitos muito sutis. Concluiu-se que o principal motivo da escolha dos alimentos são as deficiências ou problemas de saúde. Por exemplo, as moscas, ao escolherem sua dieta, são influenciadas por bactérias em seu intestino. Esse fato levanta uma questão importante. Nossas bactérias intestinais influenciam as nossas escolhas alimentares? Essa é uma pergunta. A resposta é positiva, pois um pesquisador conseguiu provar que as bactérias intestinais podem influenciar certos comportamentos em animais também. Os cientistas agora consideram o microbioma uma espécie de intermediário entre a comida e o cérebro. Ademais, o principal fator que influencia a composição dos micróbios é a comida que comemos. Isso posto, estamos começando a perceber a importância que o que comemos tem sobre o que está em nossos micróbios e o impacto que isso tem no cérebro. Nosso bem-estar depende de nosso microbioma. Uma dieta que é boa para o nosso humor é, sobretudo, adequada para as bactérias em nossos intestinos. Isso levou à ideia de acostumar o cérebro a manter a saúde mental, conhecida como a famosa dieta mediterrânea. Ela tem abundância de alimentos vegetais, além de frutas, legumes e verduras. Os cientistas agora estudam todos os tipos de pistas. Especiarias usadas há séculos na medicina tradicional indiana agora estão sendo estudadas em laboratórios por seus benefícios para a saúde mental. Assim, os pesquisadores começam a descobrir o segredo da relação entre nutrição e o cérebro. Por enquanto, o que sabemos é que, quando você aposta em uma alimentação saudável, você tem efeitos no seu comportamento. Quanto mais comemos barras de Snickers, mais alimentamos um monstro dentro de nós. Então, a melhor coisa a se fazer, se você tem filhos, é alimentá-los com alimentos saudáveis, eliminando da dieta deles aqueles alimentos considerados lixos, que podem causar um sério problema à saúde dos seus filhos. É interessante entender que é uma questão de pensar a longo prazo.